Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal do Passeio à Residência. Eu sou Osésio Barcelos, cabeleireiro e empresário do ramo da beleza e estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência que obtive desde que estava aí no Brasil até vir aqui para os Estados Unidos, vivendo aqui há 5 anos. E para você que já assistiu o primeiro vídeo, lá estava a explicação de qual era o propósito e boas-vindas, obviamente. Para você que não assistiu, por favor, vai lá, assiste, compartilha com seus amigos, comente o que você ver e ouvir. E isso vai nos ajudar a construirmos melhor e direcionarmos mais conteúdos para todos vocês. Agora falando um pouquinho da motivação. Uma das principais motivações que eu tive para poder me mudar daí do Brasil aqui para os Estados Unidos. Tive um ponto crucial na minha vida e pessoal, foi a perda do meu pai. Isso foi uma das motivações. No ano de 2016 ele faleceu e isso me marcou bastante, além da situação política, econômica do Brasil, que na época era governado por uma presidenta, e eu me permiti não concordar com o que ali estava acontecendo. Então, junto de tudo isso, me motivou a mudança. A minha intenção não era vir aqui para os Estados Unidos. Eu sou um apaixonado por arquitetura medieval e eu sempre tive o interesse de viver na Europa. Em algum país da Europa, como Inglaterra, Portugal, Suíça, Suécia, enfim. Eu sempre fui amante desse tipo de lugar por conta da arquitetura. Entretanto, eu tentei ir para lá em 2011, mas o frio foi muito grande, avassalador, e eu disse, bom, eu não vou resistir morar num lugar tão frio assim. E exatamente por esse motivo, eu acabei optando a vir aqui, tentar arriscar e tentar a vida aqui nos Estados Unidos. Em vídeos anteriores, eu disse a vocês que eu ministrei aula durante 12 anos. Eu tive 5.000 alunos ao longo desse percurso. Muitos deles viraram meus amigos pessoais. E um desses amigos, o Fernando Lapo, ele foi um dos maiores incentivadores para que eu pudesse estar aqui hoje. E eu tenho muito a agradecer a você, Fernando. Um beijo para você, para a sua família. E porque ele me indicou o irmão dele. O nome do irmão é Flávio, e esse virou um meu amigo de coração aqui no estado da Flórida. Apesar dele não morar aqui em Orlando, ele mora lá em Tampa. É uma cidade distante, mais ou menos 1h30 daqui de Orlando, mas foi uma das pessoas que muito me ajudou assim que eu cheguei, me indicando, me direcionando, dizendo o que era legal, o que não era legal para nós fazermos aqui. E eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Ao chegar aqui nos Estados Unidos, eu, obviamente, comecei a conhecer lugares, tipo o Animal Kingdom, Magic Kingdom, Universal, e outros lugares, como Busch Garden também, eu me recordo. E comecei a me encantar pelo lugar. Então, de fato, é uma nova cultura, um país de primeiro mundo, um lugar onde você vê que muitos serviços funcionam e que você consegue ainda caminhar e andar pelos lugares de forma mais tranquila. E eu acabei me apaixonando pelo lugar, só que tinha um problema, que era a língua. Eu não conseguia me expressar nem fazer conexões com pessoas que não falavam inglês. E aí foi quando eu fui para a escola para aprender a língua. Quando você começa a estudar, a sua mente ela se abre, ela nunca mais volta para o tamanho original. Albert Einstein já tinha dito isso. E quanto mais eu estudava, mais eu me interessava para aprender. E quanto mais me interessava para aprender, eu comecei a descobrir aqui caminhos que eu poderia, inclusive, chegar a fazer faculdades aqui. Eu imaginei, nossa, eu hoje, falando inglês, agora eu posso até fazer faculdade, só que a vontade de ter para chegar até a concretização da vontade precisa de recursos. E aí foi quando eu precisei iniciar a fazer um plano para que eu pudesse ter esses recursos para chegar nesse sonho
que eu tive inicialmente. Bom, e quando você tem o interesse, obviamente, de fazer algo maior e mais complexo, todas as vezes que nós nos dispusermos a fazer isso, nós temos que ter um planejamento. E dentro desse planejamento financeiro, eu não podia naquela época fazer. Foi quando eu tive o interesse de aprender a respeito de investimentos. E aí, nesse momento, foi quando tudo começou a mudar. Paralelo ao estudo, paralelo a todo esse envolvimento que eu estava na escola, o meu processo de trabalho, ele foi autorizado. E uma vez que o processo de trabalho foi autorizado, eu comecei, de maneira legal, obviamente, a trabalhar aqui nos Estados Unidos. E, uma vez trabalhando, por incrível que pareça, acreditem, eu fui trabalhar num salão americano, sem saber falar inglês, e lá foi um grande desafio. Foi quando eu comecei a fazer os meus primeiros dólares. E eu sabia que, para que eu pudesse chegar a algum lugar, eu tinha que traçar uma meta. Eu tinha que traçar um plano. Eu precisava continuar estudando, mas eu precisava, ao mesmo tempo, traçar um plano para se ver onde chegar. E é exatamente esse plano que eu quero mostrar para vocês, de maneira bem simples, eu fiz no Excel uma tabela e comecei a colocar ali todos os meus gastos. E eu quero mostrar isso para vocês, de que maneira eu fiz. Eu, particularmente, eu usei no dia esse Manage My Money aqui, que é gerenciar o dinheiro. Então, eu vou abrir aqui para vocês tenham uma ideia de como funciona, tá? Inicialmente, eu vou aumentar aqui um pouquinho, ó, para que vocês observem melhor. Ele me dá aqui, ó, essas daqui já estão com todas as fórmulas, que é o que entra, é o salário que eu tenho por mês, depois aqui eu tenho o que eu gasto, aqui o que eu vou acumular daquele mês e o que eu tenho sobrando para poder fazer alguma coisa com ele. E do lado vem uma pizza do qual o que é preto ele é o que eu gasto e o que é verde é o que eu economizo. Então isso aqui não fui eu que fiz, ele já está pronto, já está programado aqui, inclusive com valores. E aí, como que a gente faz? Por exemplo, aqui é uma sugestão que ele deu, o quanto uma pessoa poderia ganhar. Então eu vou colocar tudo zero aqui, ó, para que vocês tenham uma ideia do que vai acontecer, ó. E aqui está o que poderia ser todos os gastos que uma pessoa pode obter, tá? Ao longo do mês, ok? Então, ó, aqui também é o tanto que a pessoa tem como meta para poder estar salvando. Então veja que nesses números aqui, tá? Nessas opções aqui, por exemplo, tá na coluna, na linha 20, 21, 22, em cada linha dessa, nós temos um valor para colocar. Então observa aqui, ó, foi tudo para o zero, tá vendo? Aqui a gente não muda, porque já está feita a fórmula para que a gente, quando nós adicionarmos aqui os valores, obviamente aqui vai mudar. Então vamos lá. Como foi que eu comecei a fazer? Então de aluguel, na época, eu gastava $1.200. Então eu fui e coloquei aqui, tá? Aqui, ó. Aí de luz elétrica, nós gastávamos mais 120. Aqui, como o gás, você pode dizer que seria a gasolina, tá? E aqui eu tava 120 por mês. De telefone, eu gastava 80. O groceries seriam as compras do supermercado, mais ou menos 200 por semana e 800 por mês, né, de comida. O pagamento do meu carro era 250. Eu tinha uso de crédito card, eu tinha que pagar, eu sempre tive uma média de $110. Meu auto insurance ele era de 85, o seguro do carro, que aqui é obrigatório, e algumas outras coisas que eu tratava ao longo do mês, eu tinha mais uma despesa de 100. Então veja, quando nós subimos aqui, ó, o total das minhas despesas mensais eram 2.865. Olha como é que se desenha agora. Eu tenho a ideia, eu tenho um número a fazer mínimo para minha sobrevivência, a partir de uma simples planilha de Excel. Agora aqui, ó, eu venho aqui e coloco o que eu tenho
de entrada, ou seja, de salário. Em média, eu ganhava lá por mês $3.800, tá? E aqui, isso era a minha renda principal. E depois vinha, além disso, eu tinha mais ou menos 500 de gorjeta e de repente em algum outro trabalho extra eu conseguia fazer mais 300. Então, por mês, observe aqui, ó, agora que eu coloquei isso aqui para que vocês pudessem ver, o principal, o secundário e mais algum outro extra que eu fazia. Então eu tinha uma entrada aqui de salário de 4.600, gastava 2.865 e eu tinha um cash, ou seja, uma reserva de 1.735, era isso que sobrava do mês. Aí é que entra o grande X da questão. Todas as vezes que você tem essa reserva aqui, ela é muito variável. Em um mês, nós que somos cabeleireiros, nós podemos ganhar isso aqui. Mas já houve mês aqui que eu tive que ganhar 1.000. E aí, ó, olha lá o que acontecia. Eu ficava no negativo $1.065. Então, todas as vezes que me sobravam um valor como esse aqui, eu obrigatoriamente tinha que fazer uma reserva. E aí, nessa planilha mesmo, eu sempre coloquei aqui 500 para fazer de reserva em todo mês. Então eu sempre colocava aqui no dia 1º de cada mês, eu sempre queria fazer uma reserva e aí vinha para cá $500. Isso daqui a gente está falando, tá, de um mês. Gostou do que assistiu? Muito bem. No próximo episódio eu estarei falando e mostrando a você, ensinando a você o que fazer com a reserva. Aquela reserva que foi mostrada pelo Excel. Aproveito a oportunidade, quero agradecer a todos vocês que me assistiram até aqui. Por favor, comente, curta, compartilhe esse vídeo e no próximo episódio nós voltaremos aqui.